Shalom a todos. Fazer essa live aqui e hoje vocês vão ver a imagem da natureza. Cada dia eu gosto de conversar um pouquinho com o pessoal do Instagram e do YouTuber, pode ser também por Facebook, mas por Facebook só vai depois que eu passar por YouTube. Eu posso gravar aqui no Instagram, entrar no site que eu posso, um aplicativo, mas não é assim. O site dele também serve. A página, não sei, você entra lá no aplicativo, ou pode ser aplicativo, pode só pesquisar no Google, você pode pesquisar lá Story Save. Quando vai dar uma falhada, porque a internet às vezes cai. Como eu estava dizendo, se eu fazer a live no YouTube, não, no YouTube não dá para mim fazer porque eu não tenho 1000 pessoas inscritas. No Facebook não tem como eu passar para a galeria do telefone. Antigamente tinha, mas depois eles tiraram essa opção. Pelo menos eu não consegui mais fazer isso. E aí, o que eu faço? Eu faço no Instagram com aquele programa de Story Save, sabe? Eu passo para a galeria do celular e depois eu passo pro YouTube, do YouTube que eu passo para os grupos e para o Facebook. Ok? O assunto de hoje é o seguinte. Um tempo atrás, eu já tinha falado isso, mas eu vou falar de novo, ok? Eu vou falar de novo porque eu vejo assim, as pessoas com muita ignorância, muito. No meio dos evangélicos, gente, quando eu me converti lendo a Bíblia, eu fui para a igreja evangélica, fiz todos os procedimentos que eles exigem. E não me arrependo não, graças a Deus, eu precisava. Ok? Mas com o passar do tempo você vai conhecendo a Bíblia e você vê que tem muitas coisas que os evangélicos são muito convencidos e acabam até se achando melhor que todo mundo. E no meio dos evangélicos também tem adultério, prostituição, usar a palavra de Deus para ficar rico. Usa o dom de cantar para ficar rico, de louvar, usa o dom para ficar rico. Então, gente, tem muita coisa errada no meio dos evangélicos. Os evangélicos não tem que se orgulhar de nada, não. A Bíblia diz que quem quiser se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Orgulhe-se em Cristo, não no que você conseguiu. Porque a Bíblia diz que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Tem gente aí ganhando o mundo inteiro, usando a palavra de Deus, usando as coisas de Deus para ganhar o mundo inteiro e tá perdendo a salvação. Por quê? Porque tá deixando a arrogância entrar. Ok? Tem um versículo bíblico que ele diz assim: considerai cada um superior a si mesmo. Tá na Nova Aliança. Eu posso até pesquisar, ok? Mas eu não preparei antes. Devia já ter preparado antes, porque aqui onde eu tô, não tem como eu fazer a live e pesquisar versículo, ok? Mas tem um versículo que fala pra gente considerar cada um superior a nós. Ok? Então, só por isso aí já é um motivo para os evangélicos ser mais humildes.
Também lá em Romanos 11, onde fala sobre o corte dos galhos da oliveira, ok? Quem eram os galhos da oliveira? Tribo de Judá, ok? Eles naquele momento eram o galho da oliveira. O que é a oliveira? A oliveira é todo Israel de Deus. Todo Israel de Deus é oliveira, ok? Tem gente que fala, não, judeus é oliveira. Não, gente, judeus é os galhos. Leia a Bíblia direito, presta atenção. Lá Romanos fala que foi os galhos. Que alguns galhos foram podados para enxertar os galhos chamados oliveira braba. Acho que vocês entendem o que é braba. Para enxertar a oliveira braba. Que eram os gentios, que somos nós. Aqui eram os gentios. Os gentios as nações. Mas o povo de Deus já tinha espalhado pelas nações, gente. Então, as nações também estavam tudo com sangue das 12 tribos misturado, tudinho. Ok? As 12. E as Américas? As Américas têm mais sangue ainda das 12 tribos. Por quê? As Américas naquela época nem existia. Podia existir com os nativos, né? Mas não como hoje. Existe cheio. Quem foi para as Américas? Os europeus. Para onde que o povo de Israel fugia? Para a Europa, para a Grécia. Aqueles países que perseguiam menos eles. Tem em outros lugares lá no Oriente. Mas eles procuravam aqueles que perseguiam menos, que era a Europa. A perseguição da Europa. Teve uma época que os romanos começaram a perseguir. Teve uma época que os romanos começou a perseguir os judeus, mas não tinha nada a ver com a igreja, gente. Isso era o governo romano, não tinha nada a ver com a igreja na época. A igreja na época também era perseguida, a igreja na época também matava os cristãos, ok? Teve uma época que o governo romano perseguia os judeus, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver. Eles já perseguiam antes da igreja se unir com o Estado político de Roma, eles já perseguiam os judeus, antes mesmo de tudo, ok? Agora, quando que a Europa realmente perseguiu os judeus? Foi na Alemanha, com Hitler, na Alemanha, ok? Foi nessa época que eles foram perseguidos. Mas se vocês prestar atenção na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus, pregando ao povo judeu, falou que eles iam sofrer muito. O Senhor Jesus falou, por causa do meu nome. Já está lá escrito, mas as pessoas pulam esse versículo. Aliás, tem muitos versículos na Bíblia que as pessoas pulam. Mas, voltando a Romanos 11, os galhos que foram cortados, ok? Os galhos que foram cortados da oliveira, a oliveira que é todo Israel, as 12 tribos, filhos de Jacó, ok? A gente está falando de povo, nós não estamos falando de estado político. Estado político tem gente de todo tipo. Agora, povo Israel é só descendência de Jacó. Mas a descendência de Jacó, ela se misturou muito com os gentios, ok? E ali, Romanos 11, depois que quiser ler, leia, ali fala que Deus cortou os galhos, os judeus, alguns galhos, que muitos se converteram na época, para que os gentios fossem enxertados. Que gentios significava a oliveira braba. Mas a Bíblia fala também que não é para o gentio se orgulhar. Porque se o gentio se orgulhar, é mais fácil cortar os gentios da árvore do que os galhos originais. Se Deus cortou os galhos originais e enxertou os gentios oliveira braba, não é para os gentios se orgulhar.
Não é para ficar com arrogância. Se ficar com arrogância, com orgulho, Deus pode reverter a situação e o gentio perde a salvação. Além do mais, vai ter o tempo da plenitude dos gentios, vai chegar o número dos gentios salvos e encerra a época da graça. Leia lá Romanos. Leia Romanos que fala da plenitude dos gentios, ok? Então vamos lá. Romanos 11, né, que eu estava falando. Mas por que eu entrei em tudo isso? Para falar da arrogância dos chamados evangélicos. Há 44 anos, quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, eu pensei assim, os católicos estão todo mundo no erro e os evangélicos estão tudo certo. Só que ao longo do tempo eu fui vendo que no meio do evangelho também tinha muita coisa errada. Ok? E também eu fui ler na Bíblia e percebi que tem muita coisa também que é interpretada errado na Bíblia, pelos evangélicos. Pelos católicos também. Pelos católicos romanos, gente, porque católicos todos nós somos. Todos nós somos católicos. Ai, Melina, eu não sou. Ué, se você não é, então você não faz parte da Igreja Universal de Cristo. O que é a Igreja Universal de Cristo? É a igreja do mundo inteiro. Católica e universal é a mesma coisa, gente. E eu nem estou falando de Roma e nem estou falando da Igreja Universal do Bispo lá, não. Não estou falando disso. Estou falando universal do mundo inteiro. A palavra católica, a palavra universal é do mundo inteiro. É a igreja de Cristo está no mundo inteiro. Aquela que você não vê, mas existe. Isso que é católico, isso que é universal. Agora, o romano é um grupo separado, que inclusive é diferente. O romano é diferente do ortodoxo. Estudem isso. O católico romano é diferente de católico ortodoxo. Ok? E católico todo mundo é. Então, se a pessoa se recusar a ser católico, ela está se recusando a fazer parte da Igreja Universal de Cristo, que existe pelo mundo inteiro. Ok? Aí tem aqueles lá também que são convencidos, que dá tristeza de ver, que eles acham que só a Igreja Católica Romana que é a correta. E de tanto falar isso, que hoje em dia tem umas aberrações que vêm da liderança da central, que eu não vou citar os nomes, mas vocês devem saber quem é o líder. E as aberrações que estão vindo. Porque nem católico romano, nem católico ortodoxo, nem evangélico tem que ficar com arrogância e não tem que se achar melhor que os outros. E nem muito menos messiânico que nazareno, que está vindo por último agora e também já estão entrando se achando melhor que os outros. Gente, muita gente cai por causa da arrogância. Okay? Muita gente cai por causa da arrogância. Deus não é como nós. Deus não vê as coisas como nós vemos. Outra coisa que eu acho assim também, muita arrogância, é porque Deus nunca vai ser isso, porque Deus é isso, porque Deus é assim, porque Deus é assado. Como se a pessoa tivesse ao nível de Deus para ela saber quem Deus é. Gente, na Bíblia deve ter 1% sobre Deus. 1% na Bíblia deve ter sobre Deus. E se você só conhece 1%, aliás, nem 1% direito você não conhece, e você acha que sabe tudo sobre Deus, você também está enganado, está iludido, ok? Quem acha que já sabe tudo sobre Deus só através da Bíblia, que deve ter o quê? 1% de Deus na Bíblia? Ah, e as pessoas também vão ficar. Não, Mailena, você não está certa não, está errado. Então pesquisa. Pesquisa tudo sobre Deus e você nunca vai conseguir chegar ao conhecimento total. Porque para você chegar ao conhecimento total, você tem que ser Deus e você não é Deus. Ok? O Senhor Jesus é Deus. Então ele tem um conhecimento total. O Espírito Santo é Deus, tem um conhecimento total. Mas nós humanos não somos Deus. Nós somos pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus. E não podemos ser arrogantes nem egoístas. O que eu vejo? De um lado, a Igreja Católica Romana
e acho que a ortodoxa também tem um pouco disso, uma adoração terrível a Maria, mãe de Jesus, o Messias de Nazaré. Ah, porque Maria virou deusa, mãe de Deus. Gente, quando a gente fala de Deus o Pai, tem Deus o Pai, gente, ou vocês não acreditam? Tem Deus o Pai, tem Deus o Filho. Quando nós falamos de Deus o Pai não tem mãe não. Para com isso. Todas as coisas foram criadas por Ele. E Ele já existia primeiro que tudo. Então, Deus o Pai não tem mãe. O Senhor Jesus, o Filho, teve uma mãe biológica. Mas em nenhum momento na Bíblia falou que era para a gente fazer dela uma deusa. Não existe. Isso aí vem da idolatria dos gregos com os romanos, que já tinha as deusas deles lá, Star, não sei o que lá mais, rainha dos céus, blá blá blá. Pesquisa sobre todas as deusas do paganismo. Inclusive, Europa é o nome de uma deusa que diz que casou com um deus X. Pesquise, gente, pesquise. Então, já que todo mundo tinha uma deusa, o católico também resolveu fazer de Maria uma deusa. Ou se pôs no lugar da deusa que já existia. Sei lá que rolo que é não, gente. Eu só sei o seguinte, Maria não é mãe de Deus, porque Deus, o Pai, não tem mãe. Porque Ele é antes de qualquer coisa. E tudo é gerado nele. Por Ele e para Ele. Ok? Tudo é gerado nele, por Ele e para Ele. Isso aí está na Bíblia, gente. Isso que eu estou falando está na Bíblia. Não é que eu estou inventando, não. Deus, o trono de Deus é o centro dos universos. Não existe só planeta Terra, gente. Ai, sai disso. Não existe só planeta Terra, gente. Existem tantos planetas, tantas galáxias, que a Terra de lá de cima fica um grãozinho de areia. E as pessoas acham que só existe o céu e a Terra. O céu também a gente pode dizer céu, tudo que a gente tá para cima aí, que a gente não entende, a gente chama de céu. Isso aí é um tipo de chamar céu. Tudo que você não vê, se chama céu. Mas quando se fala do céu, trono de Deus, ele está no centro dos universos. E não é um universo só. Nem uma galáxia só. O planeta Terra está dentro de uma galáxia. Mas não é uma galáxia só. Não existe um sol só. Não existe só um sol. Não existe só uma galáxia. Pesquisa. Ok. Mas aquilo que nós não temos como provar, deixa lá. Mas vamos voltar para aquilo que a gente vê, que a gente tem como provar. O que é? O que é, irmã Helena? O que é que eu vou falar sobre Maria? Miriam. A mãe de Jesus. La mama de Jesus Cristo. Ah, Maria. Que foi traduzido do grego e do latim para Maria. Ok? Se tivesse traduzido do hebraico, seria Miriam. Ok? Pessoas que já estudou e eu vi o vídeo deles e aprendi, gente. Eu também tenho pouco estudo. Mas uma coisa que eu comecei a ficar irritada é ver pessoas escrever: Maria é tão pecadora como eu. Maria é tão pecadora como eu? Será? Será que eu pequei pouco na vida? Será que eu não peco diariamente? Será que eu sou tão santa assim? Para mim se comparar a Maria? Maria podia pecar sim. Maria podia pecar. Ela teve um pai e uma mãe humano, descendente de Eva. Ela podia pecar? Podia. Agora, falar que ela é pecadora como eu estou condenando-a.
Porque eu já pequei muito, eu estou levantando falso testemunho. Aliás, não é nem condenando, talvez eu estou levantando falso testemunho de Maria. Se eu falo que ela é pecadora como eu, gente, eu estou levantando falso testemunho de Maria. Uma das áreas que o ser humano mais peca é na área sexual. Uma das áreas que o ser humano mais peca é na área sexual. Na área sexual, Maria, virgem, engravidou pelo Espírito Santo do Filho de Deus. Virgem. Foi maltratada, mal falada por causa disso, porque ninguém entendeu isso. O povo dela, muitos duvidavam dela e achavam que ela era uma adúltera. Porque ela já era noiva, e se uma noiva fica com outro cara, essa noiva está adulterando, ok? Então muitos achavam que Maria era adúltera, o povo dela. Mas Maria era virgem. Ela não tinha pecado. E depois Maria já era casada com José. Deus devolveu Maria virgem para José. Uns dizem que Maria não teve mais filho, outros dizem que Maria teve filho. Eu também não vou discutir quanto a isso. Ok? Mas Maria era uma mulher honesta, temente a Deus. Maria não ficava com o homem ali ou tá com lá, ela só conheceu José. E depois ela ficou viúva e ela ficou sozinha. Ela ficou sozinha. Maria não era dominada pelo sexo igual as mulheres são hoje, gente. Qual a mulher hoje que casa virgem, gente? Pouquíssimas casa virgem. A maioria já teve não sei quantos homens. E depois separa e tem outros homens também. Então, como é que vai comparar com Maria? Falar que Maria pecava igual eu? Não. Eu já cometi mais pecado que Maria. Pela vida de Maria. Pela vida que Maria tinha. Pela vida daquele povo da época. Com certeza eu já cometi mais pecado que ela, gente. Você também já cometeu. Então para de falar. Gente, toda vez que eu ver no meu Facebook ou uma rede social minha sobre que Maria era pecadora igual eu vou rebater. Eu vou rebater, porque isso aí é uma forma da pessoa se justificar os próprios erros. Em vez dela reconhecer que ela peca e pedir perdão para Deus, não, ela quer jogar a culpa em Maria, dizer que Maria era igual ela. Gente, se vocês verem alguém falar isso, rebate também. Rebate, ok? Estuda a vida de Maria e estuda a vida dessas pessoas aí que estão falando que Maria era igual a elas. Estuda. Isso vocês vão ver. Estuda. Principalmente as pessoas que já teve muitos homens na vida. E o Senhor Jesus ainda falou mais o seguinte, que o Senhor Jesus falou que as pessoas pecam só de pensar. Então não é só, será que alguém nunca pensou, homem, mulher, será que nunca pensou em fazer alguma coisa errada com outro homem, com outra mulher? Mas não estou nem levando em consideração o pecado que pensa, que é Deus que julga o pensamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não compare mais Maria com você, porque eu e você, nós não nascemos num lar de judeu que pregava a Bíblia desde o nascimento. Nós não fomos apresentados no templo com uma pombinha como sacrifício. E tinha que ter um sacrifício. Nós não fomos ensinados a aturar a antiga aliança desde que nós nascemos, não fomos ensinadas. Muitos de nós acreditamos em santos, e muitos já foram para macumba, já invocou o espírito das trevas, já invocou demônio. Espíritos impuros, ok? Espíritos impuros, imundo e impuro, é isso que a Bíblia diz. Uns chamam de demônio, outros chamam de espírito impuro, imundo. Muitas pessoas já frequentou todo esse tipo de coisa, já invocou o espírito das trevas e vem dizer que Maria era tão pecadora quanto você. Gente, que isso? Telefone que eu não conheço, não atendo.
Ok, gente? Então é isso. Ok? Diz a ela. Essa internet que cai. Você diz, mas tua vida foi igual. Tua vida é igual a de Maria. Tu já nasceu aprendendo a Bíblia. Tu foi separada desde o ventre da tua mãe. Tu vivia em santidade total. Já viveu em santidade total até hoje. Gente, santidade não quer dizer que a pessoa não peca. Santidade quer dizer que aquela pessoa está separada para Deus. E ela vai pecar o mínimo possível que for. Ok? Santidade não significa que a pessoa não peca. Para nós humanos não significa a pessoa que não peca. Para nós humanos, santidade significa que nós fomos separados para Deus, para um objetivo. E que nós devemos evitar o máximo de pecar. Ok? E Maria era uma dessas, que ela evitava de pecar. Então por isso que eu não posso comparar ela comigo, como eu, porque eu já pequei muito, porque eu não conhecia a palavra de Deus desde que nasci. Eu conhecia, assim, uma religião, que me levaram para uma religião lá e falou que bastava me batizar e que estava tudo bem. Ok? E a igreja evangélica fala que basta levantar a mão que está salvo. Tanto o católico está errado de batizar a criança dizendo que já está tudo bem, tanto o evangélico está errado de a pessoa levantar a mão e dizer que já está salvo, já está tudo bem, não precisa fazer mais nada. Está errado do mesmo jeito, os dois. Ok, gente, está errado, está errado. A vida com Deus é uma vida de compromisso. Compromisso. Não é banalização do evangelho. Ah, mas o evangelho é simples. Não, o evangelho não é simples. É que você não obedece ele. É que você não pratica ele. Por isso que você acha que ele é simples. Se alguém falar para você, o evangelho é tão simples, você fala assim, você tem certeza que o evangelho é tão simples? Tem certeza? Você já viu o Senhor Jesus falando lá que se batesse de um lado do rosto, desse a outra face? Que quem tinha duas capas devia dar uma para outra pessoa? Que era para orar pelos inimigos? Ok? Que era para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo, como a ti mesmo. Você faz tudo isso? Se você não faz, então nunca mais fala que o evangelho é tão simples. Porque se fosse tão simples, você praticava tudo que Jesus falou. Muitas pessoas não gostam do Senhor Jesus. Que eu, hoje em dia, nem falar Jesus sozinho, eu não gosto mais de falar. Para mim é o Senhor Jesus, porque eu tenho que ter respeito por Ele. Porque quem não respeita Jesus não vai respeitar mais ninguém. Ok? Então, o meio evangélico também criou isso. Uma falta de respeito com as coisas sagradas. Falta de respeito com a Bíblia, falta de respeito com o Evangelho. Gente, o Evangelho é a Torá de Jesus. Do mesmo jeito que os judeus têm cuidado com a Torá de Moisés, o cristão tem que ter cuidado com o Evangelho. Tem que ter respeito e cuidado com o Evangelho. O Evangelho é a Torá do Senhor Jesus para nós. Torá significa instruções. Ok? Então hoje tem um desrespeito. Fala o nome de Jesus de qualquer jeito, fala o nome de Deus de qualquer jeito, trata a Bíblia de qualquer jeito. Gente, misericórdia. E eu não consigo mais ficar numa igreja assim, gente. Eu não consigo. Vocês me desculpem, eu já passei os meus primeiros 7 anos numa igreja, depois eu passei mais outros 7 em outra, e outros 7 em outra. Já tenho 44 anos que eu frequento a igreja. Mas existe igreja, gente, que eu não consigo ser mais membro delas, porque eu não aguento ouvir o que eles falam. A falta de respeito com a palavra de Deus, falta de respeito com os evangelhos, falta de respeito com o nome de Jesus, a falta de respeito com o nome de Deus. Tem pessoa que tem igreja que eu não consigo mais. Eu me irrito quando eu vejo. E se você for procurar ensinar, simplesmente eles vão te excluir, porque eles não concordam com o que você fala e você não vai fazer parte da diretoria deles. Okay? Então, eu não vou
Eu sou daquele tipo assim, gente, eu não concordo em ficar abrindo igrejas e mais igrejas e só copiando e colando doutrina dos outros. Não concordo com isso. Ok? Mas também na igreja local, a gente vai dar nossa opinião, sim, nós vamos dar, porque o Senhor Jesus dava a opinião dele no templo. Porém, nos finais da vida do Senhor Jesus, ele foi grandemente perseguido, até o dia que matou ele. Foi grandemente perseguido. As pessoas não aceitavam o que ele falava. Mas ele ia no templo. Ele foi lá no templo e derrubou todas as barracas sozinho. Ele não pediu ajuda para os discípulos, ele fez sozinho, fez tudo aquilo, ninguém pegou ele. Porque ele estava debaixo da vontade de Deus. Ok? O Senhor Jesus ia. Só que hoje em dia, o apóstolo Paulo ia, os apóstolos eles iam na sinagoga. O apóstolo Paulo era mais corajoso. Que ia para a sinagoga e pregava o evangelho na sinagoga. Era perseguido, prendia. Todos os apóstolos lá, eles... Os apóstolos eles eram perseguidos, eles eram presos. Mas eles iam na sinagoga pregar. Pregar na sinagoga. Gente, qual o bispo, profeta, pastor, e outros mais, que entra dentro de uma sinagoga hoje para pregar o evangelho? Primeiro que eles não deixam, segundo que a pessoa não está capacitada para isso. A gente até consegue pregar o evangelho para os gentios. Mas para pegar para os judeus, só um dom de Deus. Só se Deus falar assim, olha, vai lá e prega para eles. Deus, vai na direção de Deus. Não vai na direção de Deus não, que você vai voltar correndo e vai fazer feio. Não vai pregar para os judeus sem a direção divina, que você vai voltar correndo. Vai fazer igual aqueles demônios lá que bateu naqueles caras lá, que foi expulsar no nome de Jesus a quem Paulo pregava. Os demônios falaram, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Bateu em todo mundo. Então, se nós não estivermos na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, tem coisa que não adianta a gente querer fazer. E uma delas é pregar para os judeus, ok? Tem que ser na direção do Espírito Santo. Não é no oba-oba, não. Outros ficam puxando o saco. Para ganhar atenção, fica puxando o saco, bajulando. Mas isso aí também, o Senhor Jesus também não fez isso. O Senhor Jesus não ficou puxando o saco nem bajulando o povo dele. Ele falava muito sério com o povo dele. As pessoas que ele falava mais sério eram com o povo dele. Então, uns crentes ficam bajulando, puxando o saco. E outros, se for pregar, tem que sair correndo porque não está preparado. Não está preparado para dar a vida por amor a Jesus de Nazaré. Então, como é que eu vou me considerar com a judia Maria, que era obediente a Deus em tudo? Como é que eu vou dizer que ela é pecadora quanto eu? Se nem ter coragem de pregar diretamente para o povo dela, eu não tenho coragem. Eu não estou preparada, a não ser que Deus me prepare. E quando Deus prepara, o Senhor Jesus era preparado pelo Pai. E chegou o dia que ele entregou a vida. Ok? Ele veio para isso. Ele podia escapar a vida toda? Podia. Até os 33 anos ele escapou, mas chegou uma hora que ele tinha que enfrentar aquilo, porque ele veio para aquilo. Ok, irmãs? Então eu vos deixo aqui, finalizando essa live. Irmãs, irmãos, amigos, quem me vê, nós precisamos analisar as coisas. Eu não tenho muitos seguidores não, porque as pessoas não gostam. As pessoas gostam assim, as pessoas gostam de quem profetiza bênção, as pessoas gostam de quem bajula. Mas eu não faço isso. Então, eu não tenho muitos seguidores, meus seguidores são pouquíssimos. Mas eu nem quero que as pessoas me sigam, eu quero que as pessoas sigam Jesus de Nazaré. Eu quero que as pessoas sigam a Bíblia e Jesus de Nazaré, ok?
Paz, shalom, shalom, até qualquer hora. Tchau, tchau.